Bom, continuando estudos de administração para o TJ Municipal. Na verdade não é municipal, é TJ, tribo J de militar, tá? O IME de militar. Dos direito administrativo sobre regime disciplinar de servidores. O pedido que eles dão é a Lei 8989, que é municipal, por algum motivo. Eu achei muito estranho quando eu descobri que isso aqui, eu tinha que ler a lei municipal. Bom, eu sei que a gente vai trabalhar, é para trabalhar em São Paulo, mas eu achei que era meio, que ia ser estadual, sabe? Estranho. Não. Daí, esperem, TJM Municipal. TJ Militar de São Paulo. Daí, supõe, tem umas questões que eu vou ler, umas questões que realmente caíram em provas, e questões com conteúdo que caiu em prova, e questões que com conteúdo que foi criado aqui baseado na lei. Questões de certo e errado. Então vamos lá. Primeira questão. A primeira questão foi de uma prova de 2023. Ela diz assim: suponha que Laura é servidora pública, em regime de dedicação exclusiva, ou seja, eles dão um conteúdo chamado regime específico. Se lembra, essa questão é sobre regime disciplinar, tá? E que a ela foi concedida uma licença. Essa licença que eles deram é a de gestante. Ele fala: em face do nascimento do seu primeiro filho, Rafael, após um mês em casa cuidando do seu filho, Laura resolveu começar a exercer outra atividade remunerada e manteve Rafael em creche. Daí, o que você quer que te diz? Basicamente, são coisas de direitos, petições, tá. No caso aqui, é basicamente, enquanto a Laura está em licença, ela vai receber de dinheiro a sua remuneração para cuidar da sua criança. Basicamente, ela está sendo paga para cuidar da sua criança. Certo? Seu trabalho agora é cuidar da criança. Você mudou de trabalho, agora é cuidar dessa criança. Entendeu? E você não pode fazer nada além disso. Então, se ela vai lá e começa a trabalhar um lugar, manter uma outra atividade, daí ela perde a sua licença imediatamente. Ela não pode fazer outra atividade, ela tem que cuidar do seu filho, entendeu? Bom, essa é uma ideia do que provavelmente vai cair a questão, né? Daí a pergunta: de acordo com o estatuto, é correto afirmar que Laura, daí fala, agir com disciplina está sujeito a uma pena de repreensão que será aplicada em processo administrativo em que seja garantido o exercício da ampla defesa. Ou seja, isso aqui é considerado um ato de disciplina? Não é considerado um ato de disciplina, porque um ato de disciplina seria considerado quando a servidora pública age diretamente contra a ordem do seu superior hierárquico, certo? E isso aqui não tem nenhuma conexão com o superior hierárquico, não tem nada a ver. Depois ele fala: atuou descumprindo os deveres funcionais e está sujeita a uma pena de multa que não poderá exceder a 1/3 dos seus vencimentos. Daí isso aqui é realmente contra os seus deveres funcionais. Ela tem que cuidar do seu filho. Mas não sei se isso, eu não sei se tá a ligação certa. Daí, esse aqui eu acho que tem mais na cara, mais cara, né? Tipo aqui, ó, tá falando: cometeu fato grave, está sujeito a pena de suspensão que não excederá 120 dias e prescrever em 2 anos. Eu não acho que deveria ser suspensão, né? Mas eu realmente, normalmente, eu erro quando eu penso em sentimentos, né? Mas vamos continuar assim. Cometeu infração média, sujeita a pena de repreensão ou suspensão que prescreverá em 5 anos a contar do conhecimento do ato legal. Nem ideia. Mas vou ler agora que eu queria que fosse certo, né? Agiu com má fé e deverá ser demitida, também de serviço público. E o ato que é demitir prescinde de menção à disposição legal em que se fundamenta. Agir com má fé da demissão?
Tá aí de novo sentimentos. Eu não acho que ela deveria ser demitida, né? Sabe, eu acho que a resposta é mesmo demitida, tá? Então eu vou demitido. E era, na verdade, uma falta grave. Sabe, falta grave é normalmente demissão direta, né? Vamos lá. Muita falta grave. Está sujeito a pena de suspensão e não excederá 120 dias e que prescreverá em 2 anos. Essa questão caiu numa prova. Vamos ver a correção. A questão versa sobre a Lei Municipal 8989, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo, da providências correlatadas. Nesse contexto, exercendo uma atividade de remuneração durante a licença maternidade e manteve o filho em creche, que não pode. E isso está escrito na lei, artigo 148, parágrafo 3, que diz: a funcionária gestante será concedida mediante inspeção médica, basicamente que eles têm que verificar que ela está grávida, né? Licença de 180 dias, seja com vencimento integral, ou seja, ela vai ter direito a 180 dias, que são 5 meses, em que não precisa trabalhar e vai receber o seu dinheiro normal. Mas a analogia básica disso aqui é que, basicamente, ela é paga para trabalhar, para mudar de trabalho. Entendeu? Agora o trabalho dela é cuidar da criança. Essa é a posição dela. Ela vai cuidar, todo esse tempo ela vai cuidar do corpo dela, da saúde dela e da saúde da criança. E esse é o trabalho dela durante esses 5 meses. Essa é a analogia. Bom, ele fala: o que acontece se quebrar essa licença? Durante a licença cometerá falta grave. Ele já especifica qual é o tipo de falta grave. A funcionária que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver criança em creche ou organização similar. Basicamente, a mãe, que a pessoa, a funcionária que receber o treco, tem que cuidar da criança. Enquanto ela estiver com a licença, ela tem que cuidar da criança. Claro, ela pode voltar ao trabalho normal dela como servidora pública, mas não pode, claro que não pode exercer outra atividade remunerada, que nem falou. E o pior é que a garota aqui, no caso da questão, ela fez as duas coisas. Ou seja, era uma questão que, se você lembrar que não pode colocar a criança em creche. Então, se você apenas lembrasse que não pode exercer qualquer atividade remunerada, você acertava. Lembrava uma das duas. Mas é qualquer uma das duas. Não é as duas juntas, é qualquer uma das duas. Bom, depois ele diz: além disso, a Laura sofrerá uma pena de suspensão. Daí, onde é que estava a pena de suspensão? A pena de suspensão está em outro artigo, que ele fala: quando suspensão, e ele dá um limite máximo de tempo. Bom, a pena de suspensão sofrer de até 120 dias, conforme a lei. A pena de suspensão, que não excederá 120 dias, não pode exceder isso, será aplicada nos casos de falta grave ou reincidência. Qual é o tipo de exercer atividade quando está em licença ou deixar a criança da sua licença na creche? Qual é o tipo? Falta grave. Então, falta grave dá suspensão. E residência dá suspensão também. Bom, além disso, a ação de aplicação de pena de suspensão prescreverá em 2 anos, consoante o estípulo da 196. A lei 196, quer dizer, o artigo 196, diz sobre prescrição. Ela diz que prescreverá em 2 anos coisas que são do tipo de falta, sujeito de repreensão e suspensão, que são as suas atos disciplinares, certo? Os de menor grau, enquanto que os de 5 anos são os que têm penas mais graves, que são demissão, pensamento de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Entendeu?
Então estava completamente certo a letra I. Bateu com tudo. Quer dizer, vamos voltar um pouquinho? O que estava escrito aí? Primeiro, cometeu falta grave. Ou seja, colocar a criança na creche ou fazer outra atividade remunerada é falta grave, está certo? Pois ele diz, sendo uma pena de suspensão. Quem faz falta grave, qual é a pena? Suspensão, tá certo? Depois ele diz que não excederá 120 dias. Qual é o limite máximo da pena de suspensão? 120 dias. Não pode exceder isso. Está escrito aqui, ó, que não excederá 120 dias, tá certo? Depois ele fala, e prescreverá em 2 anos. Tá certo? 2 anos? Tá assim. As penas de falta grave e repreensão, quer dizer, suspensão, falta e repreensão, são 2 anos. E as penas de demissão de serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade são de 5 anos. Ou seja, na verdade, essa aqui é uma questão difícil, porque ela dá a questão, o enunciado certo, ele tinha conteúdo de 3 artigos diferentes. Ou seja, se você não soubesse qualquer um desses caras, desses 3 artigos, que você poderia ficar em dúvida se isso aqui estava certo. Por exemplo, se eu souber, eu não sabia, no meu caso aqui, eu já não sabia o principal aqui, que essas duas condutas aqui, a de trabalhar quando está em licença ou deixar o filho na questão, são faltas graves. Eu não sabia dessas duas coisas. Então, eu já perderia isso aqui. Como eu disse, eu achei que estava tudo muito errado. Tinha algumas coisas estranhas. Mas, como eu estava assumindo que não era falta grave, eu não estava prestando atenção nessa aqui. Daí, acabou que eu nem prestei atenção nas segundas coisas, tipo suspensão. A gente está vendo suspensão. E o tempo de prazo também. E nem a prescrição. Das informações que estavam aqui, vou falar que as únicas que eu sabia são a prescrição e essa coisa de 120 dias. Mas eu também estava com uma analogia errada aqui, porque eu achava que falta grave não dava suspensão, dava demissão. Então, juntando essas duas coisas, primeiro, eu não sabia que isso aqui era falta grave, e assumi que suspensão não é falta grave, fazia eu me impedia de escolher a opção certa. Análises, né? Daí uma questão que não caiu numa prova, mas foi criada com alternativas. Daí ele fala uma questão de prescrição, né? Interessante, a gente acabou de ler isso, certo? Nos dias de respeito à prescrição, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo, assinando a alternativa correta. Escrever 5 anos a falta que sujeita a pena de repreensão ou suspensão. Isso está errado, porque a gente viu que são de 2 anos. Segundo, escrever em 2 anos a falta que sujeita a pena de demissão. Já vimos que está errado, são 5 anos. Ao contrário, as duas, né? Daí vamos para a última. No caso de interrupção de curso de prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Isso não faz muito sentido. E não lemos isso, então vamos pular por enquanto. O curso da prescrição suspende pela abertura de competente procedimento administrativo. E eu acho que isso está certo. Mas vamos ver a última aqui. As prescrições previstas nessa lei começarão a correr na data em que a falta for praticada. Praticada ou conhecimento da falta? Eu acho que é praticada mesmo. Então tá certo. E a gente errou porque era útil. Quando interrompe um curso de prescrição, todo o prazo começa a correr novamente no dia da interrupção. Que na verdade faz sentido. Então vamos lá. O que diz respeito à prescrição, o Estatuto Municipal diz certas coisas. Primeiro, o 196, que a gente viu, que são os trecos. Foram os mais fáceis de identificar que estavam errados. Estavam ao contrário. Daí, as outras questões, os outros enunciados são um outro conteúdo que a gente não tinha lido. O artigo 197, que diz: nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo anterior, a prescrição começa a correr da ata em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Ou seja, não é a falta por praticada. A prescrição só começa a correr depois que a gente sabe que teve a falta. Depois,
Ele fala de suspensão. Mas na verdade era para estar escrito interrompe-se. O curso da prescrição interrompe-se. Daí eu achei estranho, tá errado por causa que está escrito interrompe-se não é mesmo que interrompe-se? Mas vamos lá. Só se pela abertura do competente procedimento do administrativo. Abriu, interrompe a prescrição. E o último caso, que era certo, com base no artigo 97, depois do parágrafo anterior, todo prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Ou seja, não suspende, interrompe, e depois que interrompe, e volta. E começa a correr novamente do dia da interrupção. Assim, ativou o procedimento administrativo, interrompe-se. Se acabar o procedimento administrativo, começa a correr de novo. Na verdade, meio estranho isso aqui. Tá, a gente ainda tá, são só umas 10 questões, tá? Segundo a Lei 8989, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, artigo 179, é proibida ao funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, entre outras restrições, conforme a Lei 8989. Daí, vamos lá. Daí ele fala o artigo 179. Quais foram os artigos que a gente acabou de ler? 176 e 137. A gente não sabe o conhecimento desse artigo. 109, 5, 6, 7, 8. Daí ele fala, é proibido ao funcionário. O quê? O que é proibido? Tratar com bonidade a companheiros de serviço e o público em geral. Daí isso já está completamente errado. Isso é um dever do funcionário. Segundo, proceder pública e particularmente na forma de dignifique a edificação pública. Isso está certo. Não sei se é um dever, mas é uma obrigação do cara. Mas se lembra, o que ele está falando aqui está perguntando uma restrição, tá? Coisa proibida. Ele tem que fazer isso aqui, não é proibido. Ter exercício fora do município em missão de estudo de outra natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, ainda que receba autorização do prefeito. Ou seja, isso aqui é muito estranho. Trabalhar fora do município, é isso que ele está falando? Estranho. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Isso é um dever, não é proibido. Deter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. Isso sim é uma proibição. Mas o que eu quero ver essa coisa da C, né? Vamos ver o que está escrito. Com base no artigo 109, que fala de proibições, né? E já está lá. Mas eu quero ver a C. Todas as coisas aqui da A, B e D estão aqui nos deveres. Olha, A1, A2, exercício de portual, né? Tratar com urbanidade, letra A. Olha quantas. E a B. Mas o que eu quero saber é a letra C. Por fim, o servidor pode ter exercício fora do município. Emissão de estudo ou de outra natureza com ou sem ônus para os cofres públicos, desde que receba autorização do prefeito, o que torna a letra C incorreta. Ou seja, o funcionário pode ter exercício fora do município, a menos que seja em missão. Ou seja, ele teve uma autorização de missão e ele foi trabalhar fora do município como missão. Emissão de estudo ou de outra natureza com ou sem ônus aos cofres públicos sem autorização ou designação do prefeito. Só para comentar, um exemplo disso é quando um servidor público municipal, ele é doado, basicamente, ele é doado temporariamente para trabalhar em um outro canto, para aprender como funciona um sistema, tipo um auditor. Ele vai lá, começa a trabalhar com autorização do prefeito, ele vai lá e trabalha em outro município para ou ajudar eles a fazer ou aprender, né, lá mesmo. Outro município por um tempo para aprender como é que eles faziam os trabalhos dele, faz uma troca temporária e depois eles voltam para lá para integrar. É um tipo de coisa desse jeito que estava falando lá. Tá. Essa é uma questão mais velha, de 2015. O que aconteceu? O
Temos a lei municipal, é correto afirmar que a conduta do servidor que referir-se depreciativamente a informação, parecer, por despacho ou pela empresa, ou por qualquer meio de divulgação de das constituídas dos atos de administração. É o que? Correto afirmar o que sobre isso? Que isso é uma punição, isso não pode, tá? A partir de disponibilidade após o inquérito administrativo, nem sei porque está falando uma coisa tipo indisponibilidade, não tem nada a ver. Está previsto como infração funcional, e é uma natureza grave. De novo, a gente já viu, quer dizer, você já viu que eu não tenho nem ideia dessas coisas de natureza grave. Eu estou confuso sobre o que são consideradas de natureza grave. Então vamos pular essa por enquanto. Está previsto como uma das proibições dos servidores, essa que seria a mais certa de escolher, né? Mas vamos lá. Está previsto como uma infração de funcional de natureza média. A verdade, eu não lembro quais são as diferenças médias. Foi revogado do Estatuto dos Funcionários Públicos. Não foi revogado não, tá? Isso aqui ainda. Então, uma coisa de natureza grave ou uma coisa prevista como proibição? O mais safe choice, a escolha mais segura é as proibições. Então vamos lá, né? Escolha segura. E olha isso. Foi revogado o Estatuto. Nossa. E agora, a última questão. O funcionário prescreve o município de São Paulo, preso em flagrante ou por crime inafiançável, será considerado afastado do exercício em cargo de decisão afinal, transitado em julgado durante o afastamento. Não terá direito a receber vencimentos. Está afastado? Não pode receber vencimentos. Espera. Flagrante crime inafiançável será considerado afastado do exercício em cargo de decisão ao final, transitado em julgado durante o afastamento. Não terá direito a vencimento, certo? E assim a gente acertou com esse 2/3 e recebe, e se for absolvido, recebe. Bom, obrigado, tchau.